vida, lidando com o conto, lidando com o filho, lidando com tudo, a pressão da própria vida fez a 3D se manifestar com força. E aí, causou um divórcio. E já vi o contrário. Gente que você olha, o cara tem vício, a garota tem problema emocional, só que os pais, eles bancam o casamento praticamente dos filhos. Então, os pais estão ali protegendo a todo tempo, pagando casa, pagando conta, o filho reclama, ai mãe, tá acontecendo, ele vai lá e protege. Então, enquanto tem essa proteção, você não vê muito a 3D se manifestando. Por quê? Porque quando tem problema, você recorre ao universo lá dos pais. Porque quem tá bancando aquele universo da família é os pais, não é a nova família, entende? Porque ainda a pessoa tá vivendo. Oi, boa noite! Hoje a gente mudou um pouco o cenário porque o papo vai ser aqui, aqui e aí. Então, esteja por dentro da conversa. O tema vai ser 3D. O que é 3D? Eu vou explicar. E também vou dizer, baseado nos materiais, o que padrão familiar tem a ver com isso. Mas a gente tem uma especialista que fez muitas orientações com muita gente, que é a Diva Rosino. É verdade, muitas entrevistas fez a diferença na vida das pessoas. Pois é, realmente Se você compreende o que é 3D, que eu vou falar agora, o que significa, você também vai ver uma solução para a sua vida. Não sei se você já percebeu um histórico na sua vida, um histórico de problema. Então, antes de qualquer coisa, eu vou ler algumas informações. A Diva vai dar exemplos, vai interagir. Se você tiver qualquer pergunta, você pode escrever aí nos comentários, tá bom? Boa noite aí para quem está entrando na live. Eu sou a Luciana Santos e está aqui a Diva Rosino. Não estou acessando o celular, mas pergunta o que quiser, que a gente tem aqui um colaborador, um amigo que está vendo aí as perguntas, tá bom? Então, 3D, o que é isso? É um pacote, resumidamente falando, que trata desse assunto aqui, ó. Objetivo, problema e a massa que isso cria. Então, tem um tipo de procedimento que é avançado, que você pode resolver isso usando as técnicas de Scientology, de genética. Como seria isso? Por exemplo, você tem um objetivo, não importa, que é na sua infância. Qualquer objetivo, você queria tocar nas coisas, você queria falar com as pessoas, você queria brincar na rua, você queria sair com os amigos, coisas que você queria fazer, certo? Só que aí vem um problema. O que é o problema? É uma intenção oposta. Sabe? Quem foi a pessoa que mais falou não pra você? Quem foi a pessoa que te impediu de fazer as coisas? Que impediu você de ser você? Sabe? Quando você se depara só com um não dá? Então imagina, pegar isso aqui como uma demonstração. Imagina que aqui é um jato de água que sai. E aqui é outro jato de água que sai. Então, são vamos supor que são duas intenções opostas. O que cria aqui no meio é como se fosse uma massa. Então, no seu histórico de vida, tem situações assim que estão todas acumuladas na sua mente. Esse pacote completo chama 3D, porque 3D tem a ver com um procedimento de terapia de audição, que é feito aqui com a gente, que é feito na nossa organização, que resolve isso. Então, 3D é isso. É essa massa que está na sua mente de problemas, objetivos, que cria essa massa e você leva ela para onde você vai. Eu e a Diva estava conversando, né, Diva, antes de começar a live, sobre pessoas que casam no mesmo perfil de pessoa. Entende? Ou que teve um pai, que a pessoa teve um pai e esse pai depois arruma um marido que é semelhante ao pai. Aí troca de marido, tu pega o segundo marido, que tem uma semelhança com o marido anterior e uma semelhança com o pai, por exemplo. Então você pode contar, ilustrar um pouco de como que é essa 3D baseado nessa história que a gente estava falando antes da live? Porque na realidade existe um modelo, né, de pai e mãe. E você, por conviver
naquela família, você acaba tendo aquela referência. E a pessoa já tem os seus problemas. Pois é, a pessoa carrega, tem a tal de 3D, né? Que é essa massa. Cada pessoa carrega o seu pacote. Uhum. Só que esse pacote você vai levando na vida e você vai escolher exatamente a pessoa que se encaixa nesse padrão. Uhum. Né? E você vive no início, né? Um relacionamento até parece uma demência temporária. Dá a impressão que você é feliz, parece que aquela pessoa é perfeita, você não vê nada de errado. Parece que nunca passou por isso, né? a pessoa não vê nada. Até canta, escuta música, sai saltitante, fica tão feliz, né? Depois. A pessoa parece que encontrou uma gêmea. Vai passando o tempo, esse pacote 3D aí vai começar. Porque uma hora ele manifesta. Ele vai manifestar. Até porque ele já tá aqui, ó. Ele só tá esperando uma brecha. Só que daí o que acontece? As pessoas começam a se estranhar. E nessa de se estranhar, começa as brigas. Só que são duas pessoas com seus pacotes. Uhum. Então aquilo lá vai pegar fogo. Uhum. Então aquela alma gêmea vira uma alma penada. Aí o que você vê? Um falando mal do outro para os outros. Exato, se atacando, né? Se atacando e vai contar para um, contar para outro. O que acontece? As pessoas se comovem com aquilo e querem ajudar. As pessoas se metem num problema que não tinha nada a ver com elas, porque eles querem ajudar a resolver. É aquela frase clássica, né? Briga de marido e mulher. Não se mete a colher. Tem sentido não meter a colher, porque a pessoa tá carregando uma massinha dela ali. E aí conecta com a massinha do outro ali, vive o inferno. E o bicho pega. Aí a pessoa começa a dar os pitacos lá. Aí a pessoa já tá com um monte de problema. Acha que aquilo é a solução. Aí a pessoa faz aquilo que o outro mandou. O que vai acontecer? Não vai resolver o problema. Muito pior, vai aumentar o problema. Uhum. E daí conta para outro. Chega uma hora que as duas pessoas se odeiam. Já viu aqueles casal que aquele amor lindo daqui a pouco é um ódio assim? Só que na realidade são duas pessoas que já tinham um problema. Já tá carregando a massa. Já né? carrega. Já tem o pacote 3D. Agora, teve a situação aí da moça que o pai dela tinha um problema com vícios. Depois ela encontrou um marido que tinha um problema com vício. Depois encontrou outra pessoa que tinha um problema com vício. Depois uma pessoa que tinha um problema com vício. Embora não seja o mesmo vício. Mas o que eu acho engraçado é que a pessoa, primeiro ela cai numa situação. Aí ela acha que aprendeu alguma coisa com aquilo. Ela não aprendeu nada, porque ela vai para um outro relacionamento com o mesmo problema que ela tem aqui. E ela vai atrair uma pessoa semelhante. A princípio, não vê nada. Porque parece que é uma loucura, a pessoa não vê. Todo mundo fala para aquela pessoa, olha, aquele cara bebe, ou aquele cara faz isso. Não tem nada a ver. A pessoa vê de uma forma que não existe. Só que a vida, aos poucos você vai convivendo com a pessoa, o que você vai ver? Vai ver exatamente o tal do pacote 3D. Você tem uma pergunta aí? Aqui o Perplexo 6 está dizendo assim, parece uma maldição hereditária. Exatamente. Exatamente, não tem palavra melhor, mas parece mesmo. Mas é impressionante, porque a pessoa sai de uma situação, ela entra em outra. Aí ela fala, não, essa pessoa é diferente. Aí, daqui a pouco, o problema é o mesmo. Daí a pessoa decide, não quer mais se relacionar com ninguém. Fala, não quero mais saber de casar, não quero mais saber disso, não quero saber mais de nada. Fica assim, como se a vida dela fosse resolver ficando sozinha. Só que quando você fica sozinho, o que acontece com o seu problema, esse pacotinho aí? Ele também vai dar uma descansada. E daqui a pouco, você começa a ver a vida colorida de novo, né? Uhum. Porque saiu do inferno, aí você vai escolher outra pessoa. E vai ver o histórico. Uhum. Daí a pessoa fala, não acredito. Deve ter uma macumba, fizeram uma mandinga. Não fizeram nada. Na realidade, você atrai aquele tipo de problema. Porque tem uma massinha aqui, tem um negócio carimbado na sua mente que faz você conectar com aquele problema que já está relacionado na sua mente. Que nem aquela história daquela pessoa, ela casou, o pai dela tinha um vício, né, de bebida. No fim, a mãe acabou se separando dela. Aí ela, só que o pai era muito bom, certo? Então,
Ela encontrou um rapaz, no começo ele não bebia, daqui a pouco ele começou a beber um pouquinho. Aí ela falou, não, mas ele é diferente do meu pai, porque ele bebe um pouquinho. Foi passando o tempo, o casamento foi 5 anos, já começou a ter filho. Conforme a responsabilidade aumentou, porque ele passou a ser responsável. E quem é responsável tem que pagar dívida, tem que pagar um monte de coisa, né? Daqui a pouco ele começou a beber de final de semana, daqui a pouco ele saía do serviço e bebia. Quando ela viu, ele já era uma cota. Ela falou, olha, eu não sei porquê, mas ele é igualzinho ao meu pai. Ela puxa aquilo ali para ela. E não adianta você falar para a pessoa que aquela pessoa não está bebendo socialmente, aquela pessoa tem um vício. Só que a pessoa não vê. Porque como ela vem de uma família onde o pai bebia, como ela vê o vício? Ela não vê aquilo. Resiste, né? Quanto mais você resiste àquilo, parece uma praga, mais você atrai. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu detesto homem mulherengo, porque ela já tem um histórico na família também, né? Como ela sabe para detestar? Então, Nunca tem casou. um histórico. Porque você vive naquele ambiente, você vê coisas que você aceita ou não aceita. Aí quando a pessoa resiste, não quero uma mulherengo, não quero, o que vai Pega o acontecer? que trai, né? Pega um que traz. Só que a pessoa, quando ela se envolve, ela só vê qualidade. Aí quando aparece esse... O pacote 3D conecta? Quando vem o pacote, aí a pessoa joga areia no ventilador. Conta pra todo mundo que ele é um tranqueiro, ele não presta. Mas como que pode? Um ano atrás o cara era um príncipe, por que virou sapo agora? Só que as pessoas não percebem. Aí você fala assim, mas como eu posso me envolver com uma pessoa e não cair nesse pacote? O que é importante você saber é ter conhecimento de que o comportamento das pessoas são previsíveis. Não é assim que a pessoa de um dia para o outro vira um monstro. Ela é um monstro, mas está disfarçada. Não é nem que ela é um monstro, mas ela tem uma massa aí na mente que faz ela manifestar o monstro, não é? Daí a pessoa fica revoltada porque foi enganada, mas não é que foi enganada. A pessoa vê aquilo que ela quer ver. A Diva tá falando de relacionamentos, mas isso de 3D se aplica para qualquer área da vida. A gente menciona padrão familiar porque muita gente fala disso. Isso de 3D, desse pacote aí de massas, problemas e objetivos, foi mencionado no material, numa palestra que o Seu Huber, que é o fundador do Genetic Scientology, fez em 1961. Então, realmente, ele foi a pessoa que deixou muito claro sobre isso, como funciona esse pacote que você leva. Tem gente que pula de emprego, né? A pessoa vai para o emprego, roda, atrás do próprio rabo, se move no teu estado, vai para outro, vai para outro. Tem gente que é em relação a vizinho, tem problema, vive tendo problema com vizinho, vive tendo problema com pessoas. Então, o pacote 3D é para tudo, não especificamente e exclusivamente padrão familiar. Mas como é algo que as pessoas reclamam muito, então a gente está falando, explicando um pouquinho sobre isso aqui para você. Aí deixa eu ler uma passagem aqui do livro, dessa palestra que o Seu Huber fez. Fala assim, o comportamento humano torna-se previsível, ou seja, você pode prever, e extremamente, assim, algo que você fica intrigado, né? Quando começam a olhar para pacotes 3D, ela mencionou um tipo. Agora, uma observação pessoal. Eu já vi casos de pessoas que vieram aqui, de pessoas da minha convivência familiar, meu, etc. A pessoa, enquanto a pessoa tá ali, imagina, você pega um relacionamento e com o passar do tempo vem as responsabilidades, vem filho, tanto que muitos casamentos têm problema depois do filho, não falo todos, mas muitos. Vem as responsabilidades de conta pra pagar. E assim, se um casal tá no universo dele, tipo, a mulher tomando responsabilidade pelo casamento e o homem, e não tem a quem recorrer, parece que a manifestação da desgraça da vida é mais forte, porque não tem ninguém que salve. Com certeza, eu já vi casamentos que deram certo, porque os pais estão sempre ali. A mãe está sempre protegendo, o pai está sempre protegendo. A mãe deixa morar em casa, o pai dá dinheiro, sempre tem alguém aí na proteção. Quando tira os pais da cena, aí você vê os monstros se manifestando. Por quê?
Porque o pacote 3D dos dois conectou. E muitas vezes quando tem uma salvação, quando tem alguém para ajudar, os problemas vão meio que sendo camuflados. Eu já vi casos de amigos que moravam com a mãe, o casal, a pessoa casou, foi morar com a mãe, até que foi razoavelmente bem, deu uma briga ali, o casal se juntou, foi morar com a mãe do outro parceiro e tudo bem. Quando saiu os pais de ambos, saiu os pais da mulher, saiu os pais do marido, e ficou só os dois lidando com a vida, lidando com o conto, lidando com o filho, lidando com tudo, a pressão da própria vida fez a 3D se manifestar com força. E aí, causou um divórcio. E já vi o contrário. Gente que você olha, o cara tem vício, a garota tem problema emocional, só que os pais, eles bancam o casamento praticamente dos filhos. Então, os pais estão ali protegendo a todo tempo, pagando casa, pagando conta, o filho reclama, ai mãe, tá acontecendo, ele vai lá e protege. Então, enquanto tem essa proteção, você não vê muito a 3D se manifestando. Por quê? Porque quando tem problema, você recorre ao universo lá dos pais. Porque na verdade, quem tá bancando aquele universo da família é os pais, não é a nova família, entende? Porque ainda a pessoa tá vivendo da família anterior. Quando saem os pais, o problema se manifesta. E eu também vi gente que o problema se manifestou com 65 anos. Por quê? Porque saiu o pai e a mãe da noiva, vamos dizer assim, o pai e a mãe do noivo, ficou só os dois. 65 anos sendo crise de casamento. Então é só o que eu observo aqui. Então o padrão 3D ele se manifesta quando tem essa questão de objetivos, os problemas relacionados a objetivos e cria uma massa, certo? E aí, quando o casal tá sozinho e não tem mais ninguém para salvar, esse problema pode se manifestar. Então, quando você olha que um casamento deu certo, não é que os casamentos não deu certo. É mais vitorioso quando as pessoas lutam juntos e lidam com a própria mente. E isso de 3D é uma audição especial que só é feita em Scientology, não tem outro lugar. Então, é uma audição. Lógico que, para fazer esse tipo de terapia, né, de audição, você tem que passar por procedimentos mais básicos. Gostaria de falar, Rodrigo? Gostaria de falar que, às vezes, a pessoa vive esse tipo de relacionamento, onde os dois estão batendo de frente, o relacionamento esfria, vão dormir um em cada quarto. Daqui a pouco o negócio melhora, volta junto, só que o problema não foi resolvido. Porque isso daí não se resolve com uma simples conversa, deixa pra lá, isso passa, casamento é assim, casamento, no fim dá tudo certo. Gente, o que começou errado, vai errado até o fim. Então, um relacionamento onde existe uma 3D que ainda não se manifestou, porque ainda você não passou por alguns problemas, porque a vida vai forçar você a passar por situações. Não tem como viver a vida assim, só Alice no País das Maravilhas, sem problema. O bicho vai pegar uma hora. Então, naquele momento, é a hora que aparece essa situação, onde se você não tiver um bom equilíbrio, um conhecimento para você se estruturar, você chuta o pau da barraca. Porque a coisa mais fácil é separar. Aí a pessoa separa, arruma outro parecido, separa, como ela fala, ninguém presta. Pronto. E não é assim, a vida é um desafio. Tem várias áreas. Tem a área pessoal, que você cuida de você, tem a área do casamento, tem a área do trabalho, da igreja, do que for, do espiritual, tem várias áreas. E você tem que estar aí alimentando, cuidando dessas áreas a todo tempo, porque é o movimento da vida, né? Quando você não tem mais esse movimento, então, para isso, tem que ter um conhecimento estruturado? Tem que ter, sim. Tem que remover essa massa que está aí na sua mente? Tem. Não tem outra solução. Eu gostaria de dizer que tem, mas não tem. Então, lógico que o conhecimento ajuda. Só tem gente que estuda, e daqui a pouco ela atrai o mesmo problema. Porque tem uma massa aí que conecta ela. A linha tá toda enrolada, tá lá na outra ponta. A pessoa vai, segue, vai parar justo ali. E é muito impressionante quando a gente atende as pessoas e vê como isso funciona. Porque não tem exceção. Isso é muito interessante. Só quem atende para ver. Mas com certeza você que está assistindo a live agora, você deve ter se perguntado, você não tem um padrão 3D? Sabe, uma coisa que acontece, aí você roda a vida, daqui a pouco acontece algo semelhante, Isso quando não encontra pessoas com características semelhantes que favorecem, entre aspas, o seu resultado satisfatório na vida. Então, isso tem uma explicação. A gente está dando uma palhinha
dessa informação. Isso, na verdade, é mais uma aula sobre a 3D, o que é a 3D. A gente, por muito tempo, fez essa orientação sem explicar o que era publicamente. Então, eu faço questão de que você compreenda o que é a 3D e como essa influencia. Então, ficou claro que a 3D é um procedimento especial, é uma audição, um tipo de terapia, um pouco mais avançada do que ali a básica, óbvio, né? Avançada. E ela mostra um pacote 3D, porque é um procedimento que deixa claro como funciona a massa que está aí na sua mente, os objetivos e os problemas relacionados a isso, que causam essa massa. Você tem um objetivo, certo? Desde criança. Se tem uma situação que acontece muito na infância, é paragem, né? Não pode, não toca, sai, para, cala a boca, levanta, senta. E muitas situações que você nem quer. Imagina, tem hora que você não quer nem sair do lugar quando você é criança e alguém tira você. Imagina, ela tá com a mão aqui, ó. Vou fazer um exemplo ruim. Vem, puxo. Qual a sensação de uma pessoa que não quer sair do lugar ser puxada? Quantas vezes faz isso com uma criança? Então, se o objetivo dela era ficar parada e alguém puxou, já era. Então ela tem um problema aí, né? Porque não era isso que ela queria. E a gente tem uma imensidão de massas relacionadas a isso na nossa mente. Então, não tem uma audição, ou seja, uma terapia, a audição vem de ouvir, né? A terapia de Genetic Scientology. Em outro lugar para isso. Esse lugar é só em Genetic Scientology. Hoje eu tô deixando isso muito claro para você. Mais uma coisa que eu quero ler antes da Diva falar. Página 97. Bom, quando uma pessoa tem dificuldades, ela insiste nesse padrão de dificuldade. E o que é notável é que não se mete em dificuldades que não estejam nesse padrão de dificuldades. Estas são as dificuldades em que ela se mete. E mais nenhumas. Gente, tem gente que atrai só um certo tipo de problema, né, Dina? É verdade. Eu conheço uma situação que o rapaz faz assim, ó. Ele começa a trabalha faz 10 anos, faz um monte de dívida. Aí pega para mandar embora. Manda embora, paga as dívidas. Arruma outro serviço. Acho que já é a 6ª vez que ele arruma o dinheiro, pega o fundo de garantia, paga as contas. Não, agora vai ser diferente. Eu não vou gastar dinheiro mais, eu vou me controlar. É como se isso ele falasse de um jeito, daqui a pouco ele mudava de opinião. Ele faz a mesma coisa. Aí a mulher dele fala, eu não aguento mais. Ele sai do emprego, paga as contas, faz conta. Falei, mas faz quantos anos? Desde que eu conheço ele. Mas eu tenho esperança que ele muda. Como que essa pessoa vai mudar se o padrão dele é esse? Tem essa massa aí. Não tem Pode como fazer mudar. o que for. E cada pessoa carrega o seu pacote e a pessoa vai repetir o mesmo erro sempre. Então não é uma surpresa para a pessoa que vive. Ela já sabe o que espera. Só que a pessoa, como fala, ela insiste. Não, ele vai mudar, ou ela vai mudar. Não vai mudar. Por quê? Porque isso exige um conhecimento mais aprimorado, onde a pessoa enxerga isso como um problema, não como a vida assim. Porque a vida é uma caminhada, você não pode parar. Tem gente que fica, não, a vida é assim mesmo e empaca ali. A vida não é assim. A vida, você tem que viver ela sendo feliz, de bem com a vida. Tem gente que vive com essa 3D, sofrendo e fala, ai, cada um com a sua cruz. E às vezes morre e nem percebe que podia ter feito algo a respeito, né? Eu estava falando isso do casamento, a pessoa que tem essa proteção. Tem uns conhecidos, sei lá, cada um deles tem 40, 45 anos. E todos eles são casados e moram com os pais numa casa grande, boa. Os pais são super assim, é até admirável de ver um ajudando o outro. O problema é que quando saem os pais da cena, os desafios que eles não venceram, porque a vida é um desafio, eles vão vencer. Imagina, gente, uma pessoa com 70 anos tendo que vencer desafio. Então é um risco. Se a pessoa já está preparada antes, se ela já lida antes com o problema, porque o problema vai aparecer, mais cedo ou mais tarde ele vai aparecer, é muito mais fácil ela se fortalecer. Porque não que a 3D é para isso, mas é um desafio porque cria uma massa. Cria uma massa, tem que resolver essa massa. Então tem gente que pega essa massa e pá! Mas é muito raro sem a ajuda da Genetic Scientology. Então, se você tem um conhecimento, como a Diva falou, estruturado, aprimorado, você percebe. Uma vez que percebeu, você precisa
acabar com essa massa. Fazer, ó, acabar com ela. Por quê? Porque ela vai te perseguir para toda a sua existência. Enquanto você não pegar ela e acabar com ela, ela vai estar aí. O que faz você achar que essa massa vai desaparecer só com algum tipo de ritual, sem tirar o valor disso, mas tem certas coisas que você vai fazer e não vai dar certo, entendeu? Então, se você sabe, se você tem conhecimento, você pode ter certeza. Se você tem certeza, você conduz as coisas melhores, certo? Que nem muitas vezes uma pessoa, eu falo de relacionamento porque a maioria dos problemas reclama muito, né? Muito reclama demais, porque todo mundo quer ser feliz e busca felicidade no outro. Só que o outro não vai me trazer felicidade, porque eu tenho meus problemas e tenho essa 3D. E o que eu acho engraçado é que as pessoas vivem às vezes iludidas, achando que agora vai dar tudo certo, mas não fizeram nada. Se você sabe que tem um problema e você já passou por uma situação, com certeza isso vai se repetir. E se você fugir desse problema, o problema vai fugir também, só que depois vocês vão se encontrar, né? Exato. E às vezes as pessoas querem fazer de conta que não está acontecendo nada. Às vezes eu atendo pessoas que fingem que não está vendo nada. Só que a vida uma hora você vai ver. Então. Como aconteceu comigo. Eu também vivi um casamento onde eu fingi que não vi uma situação por anos. Porque eu achava que eu tinha que passar por aquilo, né? Aí chegou um dia que a situação ficou insustentável e foi aonde que chegou e aquilo parou. Quando aconteceu isso, o que eu vi? Eu falei, nossa, eu tenho um problema sério. Eu vi o problema, mas por que eu não fiz nada? Porque eu achava que a pessoa nasce com aquele problema e a pessoa tem que ter paciência. Esse tipo de problema não é questão de paciência, é uma questão de conhecimento. Porque se você tem conhecimento, você sabe lidar com a situação. E resolve, né? E resolve e procura a ajuda correta. Porque existe uma forma de você resolver um problema. Tem que buscar o conhecimento correto. Porque falar isso para os outros, você só ganha o quê? Apoio, compaixão, dó, fala, coitada dela, olha, o marido dela faz isso, a vida dela é um inferno, ela não merece isso. Só um acordo, né? Que o problema existe e vai ficar pior. E se você falar isso pra mim, ela não merece isso, coitada, não vai mudar minha vida. A minha vida só vai mudar quando eu for na direção certa. E a direção certa é identificar que existe um problema e o problema tem que ser resolvido. E a única forma é de encarar ele de frente. Porque se você não encarar ele de frente, de ladinho você não resolve. Então, tenha coragem de ver, ó, eu tenho esse problema e estou aqui para resolver. Você tem que encarar o problema. Então, boa noite. Obrigada por você estar aí assistindo. Você viu que o bate-papo é aqui e aí? Então, diferente hoje o cenário aqui. É o seguinte, estamos falando da 3D. 3D, para recapitular, é um pacotinho aí que a pessoa leva, que é criado por objetivos, oposição, problemas em relação a esse objetivo, e aí isso cria uma massa. Então isso é a 3D. E existe audições de um nível mais avançado, que são as terapias. Audição é terapia, tá? Aqui na Dianética. Que resolvem isso. E o nome desse procedimento é 3D. Então, tudo que resolve a 3D está relacionado a essa massa aí, que você carrega onde você vai, que faz você atrair pessoas, situações semelhantes. Tipo, você já parece que tem ali uma marca, ali, um sulco, sabe? Um buraco ali que vai te levar para o problema certinho. A linha tá assim, tá aqui na sua mente, tá ligando só a gente relacionada a esse problema. Então você casa com a pessoa que não é legal, casa pela segunda vez com a pessoa que também não é tão legal, e você vai ver que tem coisas semelhantes. Então, às vezes você casa com pessoas que têm um padrão da sua mãe, ou um padrão do seu pai, ou de quem cuidava de você. Você vai ter um sócio, ou um chefe, ou um colaborador que tem o mesmo, mais ou menos, padrão. E aí você faz de tudo, e lê, e relê, vai palestra, e vai nisso, e não resolve. Então, quando você tem essa massa, se você não tiver um conhecimento estruturado, se você não fizer a audição, olha, que triste notícia que eu tenho pra te dar, mas não fica fácil resolver não, viu? Muito raro.
Aí até mencionei aqui um problema da 3D, que às vezes... A 3D, como tem a ver com objetivo, e objetivos muitas vezes encontram problemas, é natural, é um desafio, né? Um desafio que você tem que superar. E às vezes tem alguém que protege você desse desafio. E você acaba que não cresce. Então você passa a vida toda com essa 3D aí, até uma hora ela se manifestar. É natural na vida, a vida, vamos comparar até os animais, a vida de modo geral, o que tem? É um movimento, a vida é movimento. E com relação a quando um animal, né, tem uma cria, ela cuida dessa cria um tempo e essa cria segue, né? Na vida humana as coisas estão um pouco diferentes, né? A cria às vezes permanece. Nessa que permanece, a pessoa não vence os desafios que tem que ter, vive a vida dos pais ou de quem mora aí. E acontece que, por ela não vencer desafio, ela não criou. Elas garram, né? Garra, força. E aí, vem 65, 70 anos, a pessoa tem uma perda da mãe e do pai. A pessoa morre também, ou seja, a pessoa na vida e não resolveu isso, né? Então, se eu disser pra você que e continua, a pessoa vai levar o problema pra onde ela for. Então, essa 3D é algo que você tem que resolver. Mas isso é tema de outra live. O que eu quero dizer é do ponto que a 3D é essa massa que tá aí na sua mente e que você tem que fazer um procedimento avançado para se livrar dela. E que a gente tem essa tecnologia? A gente tem essa tecnologia. Mas você tem que passar pela base do conhecimento. Não tem como você trilhar a Genetic Scientology se você não conhece. Eu e a Diva temos esse conhecimento, compartilha um pouquinho da informação com você, mas a gente sempre faz questão de falar, compra um livro. Não é porque compra, a questão não é compra, tem que pagar o livro pra gente acabar vendendo. A questão é você ter o conhecimento direto da fonte, do seu Huber, você mudar a sua vida, você pegar um pedacinho da informação e transformar uma parte da sua vida. Porque você vai ver por você mesmo que funciona. Então por isso a gente sempre fala, livro, leio o livro, abro o livro, uso o livro. Porque não tem outra forma, você tem que ter o conhecimento. Por mais que a gente explique na live, te dá uma ajuda, te dá. Mas o que garante a sua estabilidade, a sua certeza é o conhecimento direto da fonte aqui e você observando por você. Tem muitas coisas que a gente não vai abordar na live. Então, por isso a gente sempre fala, compra um livro, tá bom? Esse daqui é R$80, tá? É muito legal. Muito bom, mais que legal, é bom pra vida, né, gente? É verdade. Quando fala, porque como a Dianética lida com a mente, né? E tudo fica registrado na sua mente, que ali é uma galeria de imagens e informações, existe um conceito equivocado nessa ciência. Porque na mente deveria existir ideias brilhantes. E às vezes as ideias que estão ali não servem para nada. Então, este conhecimento substitui muito daquilo que você não sabe. E a vida não precisa ser um fardo que você fica, eu não aguento mais, eu queria morrer, minha vida é um inferno, eu queria ter uma vida melhor e não consigo. É assim porque você pensa assim. E as pessoas normalizaram o fardo, né? Normalizar achando é assim que mesmo. a vida é assim, depois dos 50 você não arruma mais emprego, depois de 60 você está doente, e só esperar a morte chegar. A vida não é isso. É uma passagem que você tem que deixar um legado, então você tem que aprender alguma coisa e passar para alguém. Não é ficar comendo, bebendo e dormindo não é assim, não. Tem um porquê de você estar vivo, tem um sentido para a sua vida. E você tem que ter um propósito de vida. Tem gente que vive a vida como se a vida é só agora, não é só agora. Tem um futuro pela frente. E tem gente que só vive pensando no passado. É isso. Bom, então tá. Primeira solução, primeiro passo é você vir aqui e fazer uma análise gratuita da Oxford com a Diva Rosino. Você vai ter toda a atenção, o ideal é que seja presencial. Você pode agendar aí no 11 20 94 42 14. Se você está fora de São Paulo, seu primeiro passo é comprar o material, tá bom? Compre o Fundamentos do Pensamento para começar, que é as bases do pensamento. E você vai ver muitas verdades sobre o espírito, a vida e você mesmo, através da leitura e aplicação do material, tá bom? Então, se você tá longe, tá difícil vir aqui, adquira, estuda o livro Fundamentos do Pensamento. Ele é só R$80 mais envio. E se você pode vir aqui na nossa unidade no Tatuapé,
Então vem aqui para São Paulo, agenda um horário, a primeira análise é completamente gratuita, tá bom? A gente espera você e eu realmente espero que a gente tenha colaborado com um tipo de informação aí para que você veja como você pode tomar um rumo melhor com relação à sua vida, certo? Algo mais, Giva? Você vai falar que sua vida pode ser bem mais, ter mais sentido e você ser mais feliz tendo este conhecimento. É isso. Muito obrigada aí, hein? Curta, compartilhe, comentem. Hasta la vista, babies. Até terça que vem.